Eu cresci com meu irmão gêmeo. Ele era muito amoroso. Ter um irmão gêmeo faz de você um perito em perceber favoritismo. Eu reclamaria se o biscoito dele fosse um pouquinho maior do que o meu. Era evidente que eu não estava morrendo de fome. Quando me tornei psicólogo, comecei a notar outro tipo de favoritismo. O quanto nós valorizamos o corpo mais do que a mente. Eu passei 9 anos na universidade para conquistar meu doutorado em psicologia. E perdi a conta de quantas pessoas olham para o meu cartão de visita e dizem: "Ah, um psicólogo, não um médico de verdade." Como se isso devesse estar escrito no meu cartão. Eu vejo em todo lugar essa preferência pelo corpo em detrimento da mente. Recentemente, eu estava na casa de um amigo e o seu filho de 5 anos se preparava para ir para a cama. Ele estava de pé, num banquinho, perto da pia, escovando os dentes, quando escorregou e arranhou a perna no banquinho quando caiu. Ele chorou por um minuto, mas então se levantou de novo. Ficou em pé no banquinho e pegou uma caixa de curativos e colocou no machucado. Veja bem, essa criança mal sabia amarrar os sapatos, mas ela sabia que você tem que cobrir o machucado para não infeccionar. E você tem que cuidar dos seus dentes. Todos sabemos como manter nossa saúde física e como praticar higiene bucal. Sabemos disso desde os nossos 5 anos de idade. Mas o que sabemos sobre manter nossa saúde psicológica? Bem, nada. O que nós ensinamos aos nossos filhos sobre higiene emocional? Nada. Como pode? Passamos mais tempo cuidando dos nossos dentes do que de nossa mente. Por que a saúde física é mais importante para nós do que a saúde psicológica? Nós suportamos as feridas emocionais com mais frequência do que as físicas. Feridas como fracasso, rejeição ou solidão. E elas podem piorar ainda mais se a ignorar, e elas podem impactar nossas vidas de forma dramática. Ainda que haja técnicas comprovadas cientificamente e que poderíamos usar para tratar esses tipos de feridas emocionais, nem mesmo nos ocorre que deveríamos usá-las. Oh, você está deprimido. Bola para frente. É coisa da sua cabeça. Imagine dizer isso a alguém com a perna quebrada. Ei, bola para frente. É só sua perna. Está na hora de fecharmos a lacuna entre nossa saúde física e emocional. É hora de torná-las iguais, como gêmeos. Falando nisso, meu irmão também é psicólogo. Logo, ele também não é um médico de verdade. Mas nós não estudamos juntos. Na verdade, a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida foi cruzar o Atlântico e me mudar para a cidade de Nova York, para cursar meu doutorado em psicologia. Então, pela primeira vez na vida, nós nos separamos. E a separação foi difícil para nós dois. Eu estava sozinho, em outro país. Nós sentimos muita falta um do outro, mas naquela época as ligações internacionais eram muito caras e nós podíamos gastar somente 5 minutos por semana. Chegou o dia do nosso aniversário. Seria o primeiro que não passaríamos juntos. Decidimos esbanjar naquela semana, falaríamos por 10 minutos. Eu passei aquela manhã andando pelo meu quarto, esperando ele ligar. E esperando, e esperando, mas o telefone nunca tocou. É a diferença de horário, pensei. Não havia celular naquele tempo, mas ele não ligou. Eu comecei a perceber que depois de estar longe por mais de 10 meses, ele não sentia mais tanto a minha falta quanto eu sentia a dele. Eu sabia que ele ligaria pela manhã, mas aquela noite foi uma das mais tristes e demoradas da minha vida. Eu acordei na manhã seguinte, dei uma olhada para o telefone e percebi que eu tinha tirado-o do gancho quando caminhava pelo quarto no dia anterior. Saí da cama meio que tropeçando, coloquei o telefone no gancho e um segundo depois ele tocou.
Ele estava indignado. Foi a noite mais triste e longa da vida dele também. Eu tentei explicar o que aconteceu, mas ele disse: Eu não entendo. Se você viu que eu não liguei para você, por que você simplesmente não pegou o telefone e me ligou? Ele estava certo. Por que eu não liguei? Eu não tive resposta na época, mas tenho hoje. É uma resposta simples: solidão. A solidão gera uma ferida emocional profunda e bagunça nossos pensamentos. Nos faz crer que os que estão à nossa volta se importam menos com a gente. Nos deixa com medo de aproximar. Afinal, por que se expor à rejeição e à mágoa, quando seu coração já está mais dolorido do que você pode suportar? Eu estava numa solidão profunda naquela época, mas eu estava cercado de pessoas todos os dias. Então isso nunca me ocorreu. Mas a solidão é definida como puramente subjetiva. Depende unicamente se você se sente emocionalmente ou socialmente desconectado dos que estão à sua volta. Eu me sentia. Existem muitas pesquisas sobre a solidão, e todas são assustadoras. A solidão não somente o tornará infeliz, mas ela irá matá-lo. Estou falando sério. A solidão crônica aumenta a possibilidade de morte prematura em 14%. 14%. A solidão causa aumento na pressão sanguínea, colesterol alto, até mesmo compromete a funcionalidade do seu sistema imunológico, deixando você vulnerável a todo tipo de doenças e enfermidades. Na realidade, cientistas concluíram que, em geral, a solidão crônica representa risco tão grande para a sua saúde e a longevidade, tanto quanto fumar cigarro. Veja, o pacote de cigarro vem com alerta dizendo: isto pode matar você. Mas a solidão, não. Por isso é tão importante que priorizemos nossa saúde emocional, que pratiquemos higiene emocional. Porque você não pode tratar uma ferida emocional se você nem mesmo sabe onde você está machucado. A solidão não é a única ferida emocional que distorce nossas percepções e nos engana. O fracasso também. Uma vez eu visitei uma creche, onde eu vi 3 bebês brincando com brinquedos idênticos. Você tinha que deslizar o botão vermelho para um cachorrinho fofo aparecer. Havia uma menina tentando. Ela puxava e empurrava o botão roxo. Ela se sentou e olhou para a caixa com seus lábios inferior tremendo. O menininho que estava perto dela assistiu o que estava acontecendo e caiu em lágrimas sem nem mesmo tocar nela. Enquanto isso, outra garotinha tentando tudo o que podia, até que ela deslizou o botão vermelho, o cachorrinho saiu para fora e ela gritou de alegria. Temos 3 crianças com brinquedos idênticos, mas reações muito diferentes diante do fracasso. As primeiras crianças eram perfeitamente capazes de deslizar o botão vermelho. A única coisa que as impediu de obter êxito foi que suas mentes as enganaram, fazendo-as acreditar que não poderiam. Adultos se enganam da mesma forma o tempo todo. Todos temos um padrão de emoções e crenças que é acionado sempre que encontramos frustrações e contratempos. Você tem noção de como a sua mente reage ao fracasso? Você deveria ter. Porque se sua mente tentar convencê-lo de que é incapaz de algo e você acreditar nela, como aquelas 2 crianças, você começará a se sentir sem forças e desistirá em pouco tempo ou nem sequer tentará. E ficará ainda mais convencido de que você não vai ter sucesso, pois em algum lugar, ao longo do caminho, às vezes um único fracasso, as convenceu de que elas não poderiam ser bem-sucedidas. Uma vez que nos convencemos de algo, é muito difícil mudar nosso pensamento. Na adolescência, meu irmão me ensinou essa lição do jeito mais difícil. Estávamos num carro com amigos numa estrada escura à noite, quando um policial nos mandou parar. O policial se aproximou do carro e mirou a lanterna na cara do motorista. Depois no meu irmão que estava no banco da frente, e em seguida em mim. Seus olhos se esbugalharam e ele disse: Eu já vi a sua cara antes. E eu disse: No banco da frente? Mas a resposta não fez nenhum sentido para ele. Em seguida,
Ele me tirou do carro, me revistou, me levou até a viatura. E só quando ele verificou que eu não tinha ficha policial, é que eu pude mostrar para ele que eu tinha um irmão gêmeo no banco da frente. Dava para ver no seu olhar que ele estava convencido que eu tinha me safado de algo. É difícil mudar a nossa mente quando estamos convencidos de algo. Por isso é tão natural se sentir destruído depois de ter falhado. Porém, você não pode se deixar convencer de que você não pode ser bem-sucedido. Você tem que lutar contra essa sensação de incompetência. Você tem que tomar o controle da situação. E você tem que quebrar este ciclo antes dele começar. Pare com o sangramento emocional. Nossas mentes e nossas emoções não são os amigos confiáveis que pensávamos que eram. Eles são mais como aquele amigo bem temperamental, que pode te apoiar completamente num minuto e ser bem desagradável no outro. Eu trabalhava para uma mulher que, depois de 20 anos de casamento e um divórcio bem complicado, estava finalmente pronta para o seu primeiro encontro. Ela tinha encontrado um cara online, ele parecia ser legal e bem-sucedido. E eles então se encontraram num bar, em Nova York, para um drink. 10 minutos depois do encontro, o cara se levanta e diz: "Não estou interessado." A rejeição é extremamente dolorida. A única coisa que ela conseguiu fazer foi ligar para sua amiga. Olha o que a amiga disse: "Bem, o que você esperava? Você tem um quadril enorme? Você não tem nada de interessante para dizer? Por que um homem bonito, bem-sucedido como aquele, sairia com uma perdedora como você?" É chocante que uma amiga pudesse ser tão cruel, não é mesmo? Se eu dissesse que não foi a amiga que disse isso, foi o que a mulher disse para si mesma. E isto é algo que todos nós fazemos, especialmente depois de uma rejeição. Todos nós começamos a pensar em todas as nossas falhas e nos nossos defeitos, talvez não tão severamente. É até interessante fazermos isso mesmo quando nossa autoestima já esteja doída. Não tornaríamos uma ferida física ainda pior de propósito. Você não pensaria: "Vou pegar uma faca e ver o quão profunda a ferida pode ficar." Mas a gente faz isso com feridas psicológicas o tempo todo. Por quê? Porque nossa higiene emocional é precária. Porque não priorizamos nossa saúde psicológica. Sabemos, a partir de dezenas de estudos, que quando sua autoestima é baixa, você fica mais vulnerável ao estresse e à ansiedade. Que fracassos e rejeições machucam mais e demora muito para se recuperar deles. Então, quando você for rejeitado, a primeira coisa a fazer é ressuscitar a sua autoestima e não bater até vê-la no chão. Proteja a sua autoestima. Temos que pegar os nossos doentes hábitos psicológicos e mudá-los. Ruminação. Ruminar significa tornar a mastigar. É quando seu chefe grita com você, ou você briga feio com um amigo, e não para de passar aquela imagem de novo na sua mente por dias, às vezes durante semanas sem fim. Pode se tornar um hábito. E é um hábito que sai caro, pois ao passar muito tempo focado em coisas negativas que te aborrecem, você está, na verdade, se colocando em risco, desenvolvendo depressão clínica, alcoolismo, distúrbios alimentares e até mesmo doenças cardiovasculares. O problema é que a necessidade de ruminar pode ser forte e parecer muito importante. Então se torna um hábito difícil de parar. Eu sei disso com propriedade, pois há pouco mais de um ano eu mesmo desenvolvi esse hábito. Veja, meu irmão gêmeo foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin, já no estágio 3. O câncer dele era muito agressivo. Ele tinha tumores visíveis por todo o seu corpo. Ele teve que começar uma dura jornada de quimioterapia. E eu não conseguia parar de pensar no que ele estava passando. Eu não conseguia parar de pensar o quanto ele estava sofrendo, mesmo sem ele nunca ter reclamado sequer uma vez. Ele tinha uma atitude positiva e admirável.
e estava fisicamente saudável, mas emocionalmente eu estava uma bagunça. Mas eu sabia o que fazer. Estudos mostram que até mesmo 2 minutos de distração é o bastante para quebrar a urgência de ruminar naquele dado momento. Assim, cada vez que eu tinha um pensamento negativo ou que me aborrecesse, eu me forçava a pensar em outra coisa até que a necessidade passasse. E em uma semana, a minha perspectiva mudou por completo. Se tornou mais positiva, mais esperançosa. 9 meses após o início da quimioterapia, meu irmão fez uma tomografia. Eu estava ao lado quando ele recebeu os resultados. Todos os tumores desapareceram. Esta foto foi tirada 2 semanas atrás. Uma vez que você tomar uma atitude em meio à solidão, mudar a sua resposta diante do fracasso, proteger sua autoestima, lutar contra os pensamentos negativos, você não só irá sarar suas feridas emocionais, você construirá resiliência emocional. Você vai superar os obstáculos. Há 100 anos, as pessoas começaram a praticar higiene pessoal. A expectativa de vida aumentou em 50%, numa questão de décadas. Eu acredito que nossa qualidade de vida poderia aumentar drasticamente se todos nós começarmos a praticar higiene emocional. Você consegue imaginar como seria o mundo se todos fossem psicologicamente mais saudáveis? Se houvesse menos solidão e menos depressão? Se as pessoas soubessem como encarar o fracasso? Se elas se sentissem melhor consigo mesmas e mais capacitadas? E se elas fossem mais felizes e mais completas? Eu posso. E este também é o mundo no qual o meu irmão quer viver. E se você se tornar uma pessoa mais informada e mudar alguns hábitos, este é o mundo que todos nós podemos viver. Muito obrigado.